Bem-vindo ao nosso estudo da lição da Escola Sabatina, proporcionado pela editora adventista Sá Feliz. O título da lição dessa semana é Outras Lições do Mestre dos Mestres. A passagem bíblica para memorizar durante a semana é Marcos capítulo 10, versículo 52, que diz assim: Então Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E imediatamente tornou a ver e seguia a Jesus estrada afora. Uma das coisas que mais me impressionam na Bíblia é que ela não oculta os atos vergonhosos nem mesmo de alguns dos seus principais personagens. É muito provável que todos nós tenhamos algumas coisas na vida que não gostaríamos que fossem publicadas. Você sabe do que eu estou falando, né? Talvez algo que só de lembrar nos dá alguma vergonha. Se alguém fosse escrever a sua biografia, eu acho que talvez haja coisas que talvez você não quisesse que fossem escritas para que outros soubessem. Mas a Bíblia faz isso com Davi, por exemplo, um dos grandes heróis da história bíblica. Expõe claramente um ato vergonhoso que ele praticou. É o mesmo com Jacó, a maneira covarde como seduziu seu irmão a lhe vender o direito à primogenitura e também a forma desonesta como mentiu para o seu pai. Podemos ainda lembrar das falhas do grande patriarca Abraão, do apóstolo Pedro. E se voltarmos bem lá atrás, vamos lembrar de Adão e Eva quando comeram da árvore proibida. Ficaram tão envergonhados que se esconderam de Deus no meio das árvores do jardim. É por isso que a mensagem da Bíblia é adequada para mim e para você, para pecadores, pessoas que falham, que erram, que fazem coisas vergonhosas e que necessitam desesperadamente de misericórdia e perdão. Essas histórias da Bíblia expõem a profunda necessidade humana em sua condição pecaminosa, mas não faz para trazer vergonha e constrangimento, e sim para mostrar a solução. Se os grandes homens e mulheres da Bíblia fizeram coisas até piores que a maioria de nós, e ainda assim foram perdoados e honrados por Deus, essa pode ser também a minha e a sua experiência. Se há algo em sua vida de que você se envergonharia, de que se tornasse público, saiba que o perdão de Deus é oferecido para esses casos também. E esta semana nós vamos estudar sobre isso. O primeiro ponto que vamos considerar no estudo da semana é em vez de se esconder. Deus havia ordenado a Adão e Eva que não comessem da árvore proibida. Essa seria uma prova de lealdade a Deus. Seria a maneira de consolidar em seu caráter a decisão de servir a Deus e não ao inimigo de Deus. Muito se fala sobre qual foi exatamente o ponto provado. Alguns argumentam que foi o controle do apetite, já que se tratava de uma fruta. É verdade que isso podia estar em consideração, mas definitivamente não foi o foco da tentação. O foco era escolher entre ser leal a Deus e obedecer às suas ordens ou preferir seguir suas próprias escolhas independentemente de Deus. E quando eles desobedeceram, primeiro Eva, encantada pela serpente, e Adão depois, em sua decisão consciente e deliberada, o casal rompeu sua conexão com o Criador. A partir desse momento se inicia um processo de morte. A partir da desobediência, a sua natureza humana se torna propensa para seguir desobedecendo a Deus. É a natureza pecaminosa. Quando tiveram a percepção do que tinham feito, a primeira reação deles foi fugir e se esconder de Deus. O texto bíblico diz que eles perceberam a condição em que estavam e finalmente resolveram se esconder de Deus. Uma situação patética, esconder-se de Deus. Mas Deus não permitiu que eles fossem longe demais a ponto de não poderem ser resgatados. O Criador vai à procura deles. E então se estabelece aí o primeiro diálogo entre Deus e o ser humano pecador depois da queda. Deus perguntou: onde estás? Por que Deus fez essa pergunta? Será que Deus não sabia onde Adão e Eva estavam? É claro que sabia. Mas lembre-se de uma coisa. Quando Deus pergunta, não é porque Ele não tem a resposta, e sim para ajudar o ser humano a encontrar a resposta que precisa ser encontrada. Ao ouvir essa pergunta, eu imagino que Adão e Eva colocaram a mão na cabeça e pensaram consigo mesmos:
onde é que nós estamos? Onde viemos parar? O que fizemos? Deus os confronta, não para condená-los, e sim para resgatá-los. É digna de atenção também a resposta de Adão. Quando Deus pergunta: onde estás? Adão responde: ouvi a tua voz no jardim e porque estava nu, tive medo e me escondi. Esta tem sido a condição humana desde então. O ser humano vive se escondendo de Deus por causa da sua nudez espiritual. A primeira emoção humana registrada na Bíblia é o medo. Nas palavras de Adão, tive medo e me escondi. E eu queria perguntar para você nessa oportunidade: você também está fugindo de Deus? Está com medo? Medo de quê? De suas culpas? De seus pecados? Dos seus erros? Pare de se esconder de Deus. Ele é o único que pode aliviar a sua alma do peso da culpa e lhe trazer paz interior. Há quanto tempo Deus está lhe perguntando: onde estás, meu filho? Onde estás, minha filha? Responda, nem que seja para dizer: Senhor, me sinto nu, com medo e me escondi. E saiba de uma coisa: Deus pode mudar a sua condição imediatamente. Ore sobre isso agora mesmo, tá bom? O próximo tópico do estudo dessa semana é fuga. Você se lembra da história bíblica do sonho da escada de Jacó? Jacó teve esse sonho em um momento dramático da sua vida. Ele acabava de ter cometido o maior pecado que se registra a seu respeito. Fora desleal a seu pai e a seu irmão. Mentira vergonhosamente. E agora teve que fugir para a casa do seu tio em Harã, a fim de não ser morto pelo seu irmão. Imagine só a angústia, o desespero que ele estava sentindo, a tristeza por ter que sair definitivamente de casa, a incerteza quanto ao futuro, a culpa pelos erros cometidos. Este é o contexto do sonho da escada. Esse sonho foi uma revelação profética dada por Deus. A escada, que estava apoiada no chão, ia até o céu, e anjos desciam e subiam por essa escada. E então Deus lhe faz aí promessas de bênção, de proteção e de prosperidade. A escada do sonho representava a Cristo. Cristo é a escada que possibilita a comunicação entre a terra e o céu, entre o pecador indigno e culpado e o Criador. Em Cristo nós temos acesso a Deus. Mas o que me impressiona nessa história é que Deus tenha dado essa visão a Jacó, ou esse sonho, justamente depois do seu grande pecado. Que Deus é esse? Jacó podia esperar condenação e repreensão e não promessas e bênçãos por parte de Deus. Isso nos mostra que Deus conhece muito bem a nossa natureza humana. É verdade que às vezes Ele nos repreende quando tomamos uma direção equivocada na vida, mas Ele sabe os nossos limites. Mesmo na condição de pecadores, falhos, cheios de defeitos, Deus sabe que a melhor forma de nos restaurar é renovando a nossa confiança nele. Você cometeu algum erro grave na vida? Você cometeu pecados? Você está fugindo de Deus? Há uma escada que pode ligar a terra ao céu, Jesus Cristo. Em lugar de continuar desesperado e sentindo-se abandonado e condenado por Deus, lembre que o pagamento pelos seus pecados já foi efetuado na cruz. Deus quer você ao lado dele, não para condenar você, e sim para ajudar você a recomeçar. Ele tem promessas de bênçãos e de prosperidade para a sua vida, mesmo que você tenha cometido pecados horríveis. Ele pode mudar tudo em sua vida. O tópico para a nossa consideração agora é o Rabi Jesus. Talvez a mais famosa introdução de um livro do Novo Testamento seja a do Evangelho de João. João, capítulo 1, verso 1. Diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E logo mais à frente o texto identifica quem é o Verbo mencionado no versículo 1.
O verso 14 diz: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essa passagem bíblica é um dos mais eloquentes testemunhos bíblicos acerca da divindade de Jesus. Ela mostra que Jesus é Deus. Ele é o mesmo Deus que se revelou a Adão e Eva no jardim e o mesmo Deus que se revelou a Jacó em sua fuga desesperada. Antes de iniciar o seu ministério público, veio João Batista como o precursor do Messias. Ele teve a missão de preparar o mundo para a chegada de Cristo. João Batista desempenhou a sua missão de forma tão destacada e poderosa que muitos chegaram a pensar que ele mesmo poderia ser o Messias ou uma reencarnação do profeta Elias. Mas não foi nada disso. Ele veio preparar a chegada de Cristo. E quando Cristo apareceu pela primeira vez ao Batista, João o identifica como o Cordeiro de Deus. E alguns seguidores de João passaram a seguir a Jesus e o chamam de Rabi. Rabi significa mestre. Jesus é identificado nos evangelhos de várias formas. Filho de Deus, filho do homem, profeta, cordeiro de Deus, etc. Mas um título muito significativo é exatamente este, Rabi. Rabi, como eu já disse, significa mestre. Ele veio, entre outras coisas, para ser o grande mestre, para ensinar o caminho da vida, para ensinar a respeito de Deus e de sua salvação. Nunca, jamais houve outro mestre como Jesus. Ellen White afirma a respeito dele, dizendo o seguinte: o maior mestre que o mundo já conheceu. É esse mestre que nos convida com as belíssimas palavras dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Vamos agora ao próximo tópico da lição, intitulado A Mulher que Retrucou. Jesus é surpreendente. A leitura dos evangelhos chega a ser comovente quando prestamos atenção em como eles, os evangelhos, apresentam a pessoa de Cristo. Algumas vezes Jesus fez coisas que pareciam contrariar qualquer expectativa. A história da mulher Cirofenícia é uma dessas ocasiões. Essa mulher era estrangeira e não desfrutava da simpatia dos judeus. Mas ela vai a Jesus com o coração despedaçado e angustiado por causa de sua filhinha endemoniada. Era uma situação extrema e essa pobre mulher ansiava receber a bênção de ter a sua filha liberta. Aí começa o diálogo entre ela e o mestre. É simplesmente impressionante como Jesus conduz a conversa. Primeiro, ela lhe roga que cure a sua filha. Daí Jesus lhe faz a primeira declaração surpreendente. Ele diz: deixa primeiro que se fartem os filhos, porque não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. Parece uma resposta até ofensiva, não é mesmo? Há pessoas que, ao receberem a primeira resposta negativa de Deus, desistem de buscar. Há pessoas que, quando não têm uma resposta imediata às suas orações, até se revoltam contra Deus. Mas não foi essa a atitude daquela mulher. Ela insiste: sim, Senhor, mas os cachorrinhos debaixo da mesa comem das migalhas das crianças. E então, finalmente, Jesus lhe dá a bênção que ela buscava. Por que Jesus fez isso? Alguns querem entender que as palavras de Jesus foram até ofensivas, como eu já comentei, mas na verdade Jesus estava criando condições para fortalecer ainda mais a fé daquela pobre mulher. Muitas vezes Deus se demora em atender às nossas orações, não porque não queira nos dar a bênção, mas porque quer aproveitar a nossa necessidade para fortalecer a nossa experiência de fé. Eu me arrisco a dizer que a maioria das bênçãos que não recebemos não é porque Deus não nos quer dar, e sim porque desistimos cedo demais. A demora de Deus desanima a muitos, mas fortalece a outros. A maior lição que temos que aprender sobre a oração é a lição da perseverança. Não desista.
E se Deus, por fim, não lhe der exatamente o que você estava pedindo, você pode ter a certeza de uma coisa, é porque Ele tem algo melhor para a sua vida. E com certeza a sua fé será aumentada. Vamos agora ao último tópico da lição desta semana. Um aluno que entende. Um tópico importante tratado no ministério de Jesus é a questão da cegueira. Ele, Jesus, se identifica como a luz do mundo e também afirma que os seus seguidores devem ser a luz do mundo. No entanto, notamos que os seus discípulos mais próximos, os 12, não conseguiam enxergar claramente tudo o que Jesus lhes mostrava. A visão deles estava afetada pelo preconceito e também pelas falsas expectativas que todo o povo judeu nutria acerca do Messias. Com frequência, Jesus lhes advertiu sobre o seu sofrimento e morte, por exemplo. E quando isso se concretizou, quando ele finalmente morreu, os discípulos foram tomados de uma profunda decepção e de dúvida. Embora Jesus lhes tenha mostrado tantas vezes, eles não podiam enxergar. Em contraste com a condição de cegueira espiritual dos discípulos, está a condição do cego Bartimeu. Embora cego fisicamente, ele tinha uma visão espiritual que superava a de muitos que tinham os olhos abertos. O seu grito, não? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Esse foi o brado resoluto daquele pobre cego. Embora não tivesse a luz física, a sua alma tinha uma visão espiritual aguçada. Ele estava determinado a transpor qualquer obstáculo, a fim de receber a cura. Ele não se deteve nem mesmo quando os próprios discípulos de Jesus tentaram impedi-lo. Isso é visão espiritual. E ele foi recompensado por isso, foi curado. E o mais interessante dessa cura operada por Jesus está nas palavras que o Mestre proferiu. Jesus disse: vai, a tua fé te salvou. Jesus não disse que a sua fé o fez enxergar novamente, e sim que a sua fé o salvou. É a fé que não se detém diante dos obstáculos, diante da oposição, diante das dificuldades. A fé que salva é a fé que persegue a bênção até o fim. A fé que não desiste, é a fé que persevera. Que essa seja também a nossa experiência de fé com Deus. E eu digo para você, nunca desanime nem se entregue às dificuldades. E se há pessoas que estão tentando atrapalhar a sua vida com Deus, não se detenha por causa disso. A bênção que Deus tem para você fará valer a pena todo o esforço feito. Tá bom? Um grande abraço e até amanhã. Tchau.